Leila Marques, já tem alguns anos que eu concluí a minha graduação em psicologia e estou nesse processo de autoconhecimento e mudança interior. Eu estou fazendo alguns vídeos para poder compartilhar a minha experiência e a minha caminhada durante todos esses anos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a dificuldade que nós temos muitas vezes de admitir os nossos erros e de lidar com eles. Eu me lembro que quando eu ministrava aula, eu perguntava, para os alunos, quem tinha filho, e uma parte levantava a mão. E aí eu pedia para eles lembrarem, da relação deles com seus filhos. E quem não tinha, eu pedia para lembrar da relação com seus pais. E aí eu fazia a seguinte pergunta para os alunos. Normalmente, quando uma criança comete um erro, como é que os pais agem? Aí normalmente eles respondiam, que eles ensinavam as crianças o certo e ensinavam que tinham que admitir os erros. Normalmente o ensinamento dos pais é esse: a criança errou, admitir que errou. Aí eu perguntava para os alunos: e vocês, como pais, quando vocês erram com os filhos, vocês admitem o erro? Aí a maioria não respondia, travava. Um ou outro respondia: eu admito o meu erro. E desse grupo que falava que admitia, uns relatavam que admitiam da seguinte forma: eu errei, mas a culpa foi sua, porque você fez isso, isso e isso. Ou seja, eu errei, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. Então a gente percebe a própria dificuldade de admitir, Você está transferindo para o outro é culpado das suas atitudes. E aí eu trago para vocês o seguinte: durante o processo de educação, a criança ela aprende tanto através da fala, do que os pais ensinam, quanto através do modelo e da observação. Só que a criança ela aprende muito mais através da observação do que através da fala. Então ela tende a repetir o comportamento dos pais. Essa criança pequenininha, quando ela cresce, na maioria dos casos, ela não vai repetir o comportamento que o pai ensinou no verbal. Elas vão repetir o comportamento dos pais. E aí a gente vê uma quantidade de adultos muito grande dentro do seu ambiente de trabalho, na relação com amigos, na relação entre os seus companheiros, nas relações familiares. Quando cometem um erro, essas pessoas sofrem muito e elas têm dificuldade de admitir que erraram. Normalmente, durante esse processo de educação, quando a criança ainda é pequenininha, os pais, eles carregam a seguinte crença: se eu admitir que eu errei, eu vou estar demonstrando fraqueza. Eu estou perdendo a minha autoridade de pai e de mãe. Normalmente são crenças como essas ou similares. E essas crenças, as crianças elas aprendem, porque elas são ditas de forma comportamental. Elas são ditas em termos de ação, na maioria das vezes. Aí o que acontece? O adulto ele fica assim, ele carrega essas crenças. Se eu admitir o erro, eu vou estar demonstrando fraqueza, eu vou estar perdendo a minha autoridade, eu vou estar sendo fraco. E aí ele sofre, porque o ambiente ele fica assim pesado, tenso. E eu costumo falar que a gente precisa ter coragem para ter humildade. Quando nós admitimos os nossos erros, a gente se sente mais leve. E isso não é um ato de fraqueza, é um ato de coragem, de força. E nós podemos ensinar
para as nossas crianças como lidar com o erro. Eu sempre falo que é importante o adulto ele apresentar para a criança o modelo de um adulto que admite o erro, que tem flexibilidade e que busca uma estratégia para resolver aquele problema e aquela questão. Só que tem um ponto muito importante. Na hora de admitir o erro para a criança, é muito importante esse adulto prestar atenção no seu tom de voz. Porque o tom de voz vai mostrar aquilo que está dentro da gente. Se é um tom de voz fraco e que parece que a pessoa está encolhendo, sumindo, aí você vai estar passando insegurança para a criança. A criança ela pode simplesmente não dar credibilidade a você. Então, na hora de admitir o erro, o tom de voz ele precisa estar firme, ele precisa estar passando segurança para a criança. Então, esse modelo a gente pode trazer para as nossas crianças. Não um modelo de um pai e de uma mãe perfeita, mas um modelo de uma pessoa que tem coragem para admitir o erro, que tem flexibilidade, que tem capacidade de buscar uma estratégia para resolver aquela questão, para poder enfrentar. Nós podemos viver de uma forma mais leve, sem carregar aquele peso do que eu tenho que ser perfeito e tenho que fazer tudo certo. Não. Eu me amo e me acolho como eu sou. E eu busco estratégias para mudar aqueles comportamentos em mim que estão me causando dor e sofrimento, que me deixa travado, que me deixa tenso. Eu posso me libertar de crenças que não condiz com a minha realidade. Eu posso olhar para mim com mais amor e com mais carinho. Gente, um abração para todos e até o próximo vídeo.